Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 10, verso 26. Aho alang shlagyatamang yadokulam, aho alang punyatamang madhoravanam, Yadesha pungsang rishabha shriyapati swajanmana chankramanena chanchati. Tradução. Oh, quão supremamente glorificada é a dinastia do rei Yadu, e quão virtuosa é a terra de Mathura, onde o líder supremo de todos os seres vivos, o esposo da deusa da fortuna, nasceu e vagueou em sua infância. Significado. No Bhagavad Gita, a personalidade de Deus, Shri Krishna, dá uma vívida descrição de seu aparecimento, desaparecimento e atividades transcendentais. O Senhor aparece numa família ou lugar particulares através de sua potência inconcebível. Ele não nasce como uma alma condicionada que abandona seu corpo e aceita outro corpo. Seu nascimento é como o aparecimento e desaparecimento do Sol. O Sol surge no horizonte ocidental, mas isso não significa que o horizonte oriental é o pai do Sol. O Sol existe em todas as partes do sistema solar, mas torna-se visível num tempo programado e, da mesma forma, se torna invisível num outro tempo programado. Analogicamente, o Senhor aparece nesse universo como o Sol e novamente sai de nossa vista em outro momento. Ele existe em todos os momentos e em todos os lugares, mas por sua misericórdia sem causa, quando ele aparece diante de nós, tomamos como certo que ele nasceu. Qualquer pessoa que possa entender essa verdade, de acordo com as afirmações das Escrituras reveladas, certamente libera-se logo após deixar o corpo atual. A liberação alcança-se após muitos nascimentos e após grande esforço com paciência e perseverança, com conhecimento e renúncia. Mas simplesmente por conhecer de verdade sobre os nascimentos e atividades transcendentais do Senhor, pode-se obter a liberação de imediato. Este é o veredito da Bhagavad Gita. Mas aqueles que estão na escuridão da ignorância concludem que o nascimento do Senhor e suas atividades no mundo material são semelhantes àqueles do ser vivo comum. Essas conclusões imperfeitas não podem dar liberação a ninguém. Seu nascimento, portanto, na família do rei Yadu, como filho do rei Vasudeva, e sua transferência à família de Nanda Maharaj na terra de Mathura, são todos arranjos transcendentais feitos pela potência interna do Senhor. As fortunas da dinastia Yadu e dos habitantes da terra de Mathura não podem ser avaliadas materialmente. Se simplesmente por conhecer a natureza transcendental do nascimento e atividades do Senhor, uma pessoa pode facilmente obter a liberação, podemos apenas imaginar o que se reserva àquelas que realmente desfrutaram da companhia do Senhor em pessoa, como membro familiar ou vizinho. Todos aqueles que tiveram a fortuna de associar-se com o Senhor, o esposo da deusa da fortuna, certamente obtiveram algo maior que aquilo que é conhecido como liberação.
Portanto, a dinastia e a terra são ambas sempre gloriosas pela graça do Senhor. Canto 1, capítulo 10, verso 27. Aho Bhattaswara Yashasastiraskari Kushasthali Punya Yashaskari Bhuva Pashyanti Nityang Yadanugrahi Shitang Smitavalokam Svapating Smayat Prajaha. Tradução. Sem dúvida é maravilhoso que Dvaraka tenha superado as glórias dos planetas celestiais e destacado a celebridade da Terra. Os habitantes de Dvaraka estão sempre vendo a alma de todos os seres vivos, Krishna, sob seu aspecto amoroso. Ele olha para eles e os favorece com doces sorrisos. Significado. Os planetas celestiais são habitados por semideuses como Indra, Chandra, Varuna e Vayu, e as almas piedosas chegam ali após a execução de muitos atos virtuosos na Terra. Os cientistas modernos concordam que o cálculo de tempo dos sistemas planetários superiores é diferente do da Terra. Desse modo, se entende a partir das escrituras reveladas que a duração de vida ali é de 10.000 anos, de acordo com o nosso cálculo. 6 meses na Terra equivale a 1 dia nos planetas celestiais. As facilidades para o gozo são de igual modo mais acentuadas e a beleza dos habitantes é legendária. Os homens comuns na Terra são muito ávidos em alcançar os planetas celestiais, porque têm ouvido que os confortos de vida são sobremaneira maiores lá do que na Terra. Agora, eles estão tentando alcançar a Lua com espaçonaves. Considerando tudo isso, os planetas celestiais são mais célebres que a Terra. Mas a celebridade da Terra superou a dos planetas celestiais por causa de Dvaraka, onde o Sr. Krishna governou como rei. 3 lugares, a saber, Vrindavana, Mathura e Dvaraka, são mais importantes que os planetas mais famosos dentro do universo. Esses lugares são perpetuamente santificados, porque sempre que o Senhor desce à Terra, Ele manifesta suas atividades transcendentais, particularmente nesses 3 lugares. Elas são perpetuamente as terras sagradas do Senhor, e os habitantes ainda tiram proveito dos lugares santos, muito embora o Senhor esteja agora fora da vista deles. O Senhor é a alma de todos os seres vivos, e deseja sempre ter todos os seres vivos em seus Svarupa, em sua posição constitucional, para participarem da vida transcendental em sua companhia. Seus aspectos atrativos e sorrisos doces penetram profundamente no coração de todos, e uma vez que isso se faça, o ser vivo é admitido ao reino de Deus, de onde ninguém regressa. Isso é confirmado na Bhagavad Gita. Pode ser que os planetas celestiais sejam muito famosos por oferecerem melhores facilidades de desfrute material, mas como aprendemos na Bhagavad Gita, capítulo 9, versos do 20 ao 21, a pessoa tem de voltar novamente ao planeta Terra logo que a virtude adquirida se esgote. Dvaraka é certamente mais importante que os planetas celestiais, porque quem quer que tenha sido favorecido com o sorridente olhar do Senhor, nunca mais regressará a esta terra apodrecida, que é designada pelo próprio Senhor como um lugar de misérias.
Não apenas esta Terra, como também todos os planetas dos universos são lugares de misérias, porque em nenhum dos planetas dentro do universo há vida eterna, bem-aventurança eterna e conhecimento eterno. Aconselha-se qualquer pessoa ocupada em serviço devocional ao Senhor a viver em um dos 3 lugares mencionados acima, a saber, Dvaraka, Mathura ou Vrindavana. Porque o serviço devocional nesses 3 lugares é ampliado. Aqueles que vão ali para seguir os princípios de acordo com as instruções transmitidas nas Escrituras reveladas, certamente alcançam o mesmo resultado que se obtinha durante a presença do Senhor Shri Krishna. Sua morada e ele mesmo são idênticos, e um devoto puro, sob a orientação de outro devoto experiente, pode obter todos os resultados, mesmo hoje em dia. Canto 1, capítulo 10, verso 28. Nunang vratasnana hutadineshwara samarchito yasya grihita panibhi pibantiya sakyadaramritang muhur brajyastriya sammumuhur yadashrayaha. Tradução. Oh, amigas, apenas pensai em suas esposas que ele aceitou desposar. Como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos de sacrifício e perfeita adoração ao Senhor do Universo para agora saborearem constantemente o néctar de seus lábios através dos beijos. As donzelas de Vrajabhumi desmaiavam frequentemente, esperando ser favorecidas dessa maneira. Significado. Os rituais religiosos prescritos nas Escrituras destinam-se a purificar as qualidades mundanas das almas condicionadas, de modo a capacitá-las a promoverem-se gradualmente ao estágio de prestar transcendental serviço ao Senhor Supremo. O alcance deste estágio de vida espiritual pura é a perfeição máxima, e esse estágio chama-se Svarupa, ou a verdadeira identidade do ser vivo. Liberação significa a renovação deste estágio de Svarupa. Nesse estágio perfeito de Svarupa, o ser vivo se estabelece em 5 fases de serviço amoroso, uma das quais é o estágio de Madhurya Rasa, ou humor de amor conjugal. O Senhor é sempre perfeito em si mesmo, e assim ele não anseia nada para si mesmo. Contudo, ele torna-se mestre, amigo, filho ou esposo para satisfazer o intenso amor do devoto em questão. Aqui se mencionam 2 classes de devotos do Senhor no estágio de amor conjugal. Uma é Svakya e a outra Parakya. Ambas relacionam-se em amor conjugal com a personalidade de Deus Krishna. As rainhas de Dvaraka eram Svakya, ou esposas devidamente casadas, mas as donzelas de Vraja eram jovens amigas do Senhor, enquanto ele era solteiro. O Senhor permaneceu em Vrindavana até os 16 anos, e suas relações amistosas com as mocinhas da vizinhança eram em termos de paráquia. Essas mocinhas, bem como as rainhas, submeteram-se a severas penitências, fazendo votos, tomando banhos e oferecendo sacrifícios ao fogo, como se prescreve nas Escrituras. Os ritos, como eles são, não constituem o fim em si mesmos, tampouco as ações frutivas,
o cultivo de conhecimento ou o aperfeiçoamento de poderes místicos constituem o fim em si mesmos. Todos eles são meios para se alcançar o estágio máximo de Svarupa, prestar serviço transcendental constitucional ao Senhor. Cada ser vivo tem sua posição individual em um dos 5 diferentes tipos de meios de reciprocação com o Senhor. E na forma espiritual pura de Svarupa, a relação manifesta-se sem afinidade mundana. O beijo no Senhor, seja por suas esposas ou por suas jovens namoradas que aspiravam ter o Senhor como seu noivo, não é de maneira alguma de natureza mundana pervertida. Se essas coisas fossem mundanas, uma alma liberada como Shukadeva não teria se dado ao trabalho de saboreá-las. Tampouco o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu teria se sentido inclinado a participar desses assuntos após renunciar à vida mundana. Esse estágio se alcança após muitas vidas de penitências. Canto 1, capítulo 10, verso 29. Ya virya shulkena harita svayangvare pramatya chaidya pramukhan hi shushminaha pradyumna sabamba sutadayo para yaschahrata bahauma vadhi sahasrashaha. Tradução. Os filhos dessa senhora são Pradyumna, Samba, Amba, etc. Senhoras como Rukmini, Satyabhama e Jambavati foram tomadas à força por ele durante as cerimônias Svayamvara, depois de ele ter derrotado muitos reis poderosos encabeçados por Shishupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele após ele ter matado Balmasura e milhares de seus subordinados. Todas essas senhoras são gloriosas. Significado: as filhas excepcionalmente qualificadas de reis poderosos tinham permissão de escolher seus próprios noivos em competições abertas, e tais cerimônias chamavam-se Svayamvara, ou a seleção do noivo. Porque o Svayamvara era uma competição aberta entre o rival e príncipes valentes. Tais príncipes eram convidados pelo pai da princesa e geralmente havia lutas regulares entre a ordem principesca convidada em espírito esportivo. Mas às vezes acontecia que os príncipes beligerantes eram mortos nessas lutas de casamento, e ao príncipe vitorioso se oferecia como troféu a princesa pela qual muitos príncipes morriam. Rukmini, a principal rainha do Senhor Krishna, era a filha do rei de Vidarbha, o qual desejava que sua bela e qualificada filha fosse dada em casamento ao Senhor Krishna. Mas seu filho mais velho queria que ela fosse dada em casamento ao rei Shishupala, que casualmente era primo de Krishna. Desse modo, houve uma competição aberta, e como de costume, o Senhor Krishna saiu vitorioso, após derrotar Shishupala e outros príncipes com sua valentia incomparável. Rukmini teve 10 filhos, como Pradyumna. Outras rainhas também foram raptadas pelo Senhor Krishna de maneira semelhante. A descrição completa desses belos raptos feitos pelo Senhor Krishna será dada no 10º canto. Havia 16.100 belas mocinhas que eram filhas de muitos reis e foram raptadas à força por Balmasura, que as mantinha cativas para seu desejo carnal. Essas mocinhas oraram
comovedoramente ao Senhor Krishna por sua libertação, e o Senhor misericordioso, chamado por suas preces fervorosas, libertou-as a todas, lutando e matando Balmasura. Todas essas princesas cativas foram então aceitas pelo Senhor como suas esposas, embora, ao parecer da sociedade, elas fossem moças decaídas. O Senhor Krishna Todo-Poderoso aceitou as humildes orações dessas moças e as desposou com a adoração de rainhas. Assim, ao todo, o Senhor Krishna teve 16.108 rainhas em Dvaraka, e com cada uma delas ele gerou 10 filhos. Todos esses filhos cresceram e cada um teve tantos filhos quanto o pai. A soma dos membros familiares chega ao número de 10 milhões. Canto 1, capítulo 10, verso 30. Ita parang stritvam apasta peshalang nirasta shauchang batasadhu kuravati yasang grihat pushkaralochana patir najatva paitya hratbhir hridisprashan. Tradução. Todas essas mulheres tiveram suas vidas auspiciosamente glorificadas, apesar de terem perdido sua intocabilidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus de óleo de lótus, nunca as deixava sozinhas em casa. Ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Significado. Os devotos do Senhor são almas purificadas. Tão logo os devotos se rendam sinceramente aos pés de lótus do Senhor, o Senhor os aceita, e assim os devotos tornam-se imediatamente livres de todas as contaminações materiais. Esses devotos estão acima dos 3 modos da natureza material. Um devoto não tem desqualificação corpórea, assim como não há diferença qualitativa entre a água do Ganges e a imunda água corrente quando elas se amalgamam. As mulheres, mercadores e trabalhadores não são muito inteligentes e assim é muito difícil para eles entenderem a ciência de Deus ou ocuparem-se no serviço devocional ao Senhor. Eles são mais materialistas e inferiores, e eles são os Kiratas, Runas, Andras, Pulindas, Purkashas, Abhiras, Kankas, Yavanas, Casas, etc. Mas todos podem ser liberados se são devidamente ocupados em serviço devocional ao Senhor. Pela ocupação em serviço ao Senhor, as desqualificações designativas são eliminadas, e como almas puras, eles tornam-se elegíveis a entrar no reino de Deus. As moças decaídas, sob as garras de Balmasura, oraram sinceramente ao Senhor Shri Krishna por sua liberação, e sua sinceridade de propósito fê-las imediatamente puras em virtude da devoção. Portanto, o Senhor as aceitou como suas esposas, e assim suas vidas tornaram-se glorificadas. Tal glorificação auspiciosa foi ainda mais glorificada quando o Senhor atuou com elas como o mais devotado esposo. O Senhor costumava viver constantemente com suas 16.108 esposas. Ele expandiu-se em 16.108 porções plenárias, e todas e cada uma delas era o próprio Senhor, sem desvio da personalidade original. O Shruti Mantra afirma que o Senhor pode se expandir em muitos.
Como marido de tantas esposas, ele satisfazia a todas com presentes, mesmo à custa de muito esforço. Ele trouxe a planta parijata do céu e a plantou no palácio de Satyabhama, uma das suas rainhas principais. Se, portanto, alguém deseja que o Senhor se torne seu esposo, o Senhor satisfaz plenamente tais desejos. Canto 1, capítulo 10, verso 31. Evam vidagadantinang sakira purayoshitam nirikshanena abhinandan sasmitina yayauhari. Tradução. Enquanto as senhoras da capital de Hastinapura o saudavam e falavam dessa maneira, o Senhor, sorrindo, aceitava suas gentis saudações e, lançando a graça de seu olhar sobre elas, ele partiu da cidade. Canto 1, capítulo 10, verso 32. Ajata shatru pratanang gopithaya madhudvisha parebhya shankita snehat prayungta chaturanginim. Tradução. Maharaj Yudhishthira, embora não fosse inimigo de ninguém, organizou 4 divisões de defesa: os cavalos, elefantes, a quadriga e a infantaria, para acompanhar o Senhor Krishna, o inimigo dos asuras, ou demônios. O Maharaj fez isso por causa do inimigo e também por afeição ao Senhor. Significado. As medidas defensivas naturais são cavalos e elefantes, combinados com quadriga e homens. Cavalos e elefantes são treinados a se moverem em toda a parte nas colinas, florestas e planícies. Os quadrigários podiam lutar contra muitos cavalos e elefantes devido ao recurso de flechas poderosas e armas até do tipo de Brahmastra, semelhante às modernas armas atômicas. Maharaj Yudhishthira sabia bem que Krishna é o amigo e bem-querente de todos. Contudo, havia asuras que eram, por natureza, invejosos do Senhor. Assim, por medo de um ataque dos outros e também por afeição, ele organizou todas as variedades de forças defensivas, como guarda-costas do Senhor Krishna. Caso fosse necessário, o próprio Senhor Krishna seria suficiente para defender-se do ataque de outros que o consideravam inimigo deles. Mesmo assim, ele aceitou todos os arranjos feitos por Maharaj Yudhishthira porque não podia desobedecer ao rei, que era seu primo mais velho. O Senhor representa o papel de um subordinado em seus divertimentos transcendentais, e assim, às vezes, ele se põe aos cuidados de Yashodamata para sua proteção, em seu assim chamado desamparo infantil. Trata-se de lira transcendental ou passatempo do Senhor. O princípio básico para todos os intercâmbios transcendentais entre o Senhor e seus devotos manifesta-se para desfrutar de bem-aventurança transcendental, para o qual não há comparação possível, mesmo em nível de Brahmananda. Canto 1, capítulo 10, verso 33. Ata duragatan shauri kauravan virahaturan sannivartya dridhang snigdhan prayat svanagaring priyai. Tradução. Devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, os Pandavas que pertenciam à dinastia Kuru
acompanharam-no até uma considerável distância, a fim de vê-lo partir. Eles estavam opressos com os pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dvaraka com seus queridos companheiros. Canto 1, capítulo 10, versos 34 e 35. Kurujangala Panchalan Surasenan Sayamunan Brahmavartan Kurukshetran Matsyan Sarasotanatha Marudhanvan Atikramya Sauvira Bhirayo Paran Anartan Bhargavo Pagachrantavaho Managvibhu. Tradução. Ó Shonaka, o Senhor procedeu então rumo a Kurujangala, Panchala, Shurasena, a região às margens do rio Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Sauvira e Abhira, e então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dvaraka. Significado. As províncias pelas quais o Senhor passou naqueles dias eram diferentemente denominadas, mas a direção dada é suficiente para indicar que ele viajou através de Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra e Gujarat e finalmente alcançou a província em que morava, Dvaraka. Não ganhamos nada simplesmente por pesquisar que províncias correspondem àquelas nos dias de hoje. Mas parece que o deserto do Rajasthan e as províncias de água escassas, como Madhya Pradesh, já existiam há 5.000 anos atrás. A teoria dos peritos em solo de que o deserto desenvolveu-se em anos recentes não é apoiada pelas afirmações do Bhagavatam. Podemos deixar o tema para os geólogos peritos pesquisarem, porque o universo mutante tem diferentes fases de desenvolvimento geológico. Contentamo-nos de saber que o Senhor, enfim, alcançou sua própria província, Dvarakadama, procedente das províncias Kuru. Kurukshetra continua a existir desde a era védica, e é pura tolice que os intérpretes ignorem ou neguem a existência de Kurukshetra. Canto 1, capítulo 10, verso 36. Tatra tatra hatatratyair hari pratyudyatar hanaha sayang bheje dishang paschad gavishto gang gatastada. Tradução. Em sua jornada através dessas províncias, ele foi bem recebido, adorado e recebeu vários presentes. À tarde, em todos os lugares, o Senhor suspendia sua viagem para executar os ritos vespertinos. Isso era regularmente observado após o pôr do sol. Significado. Disse aqui que o Senhor observava os princípios religiosos regularmente enquanto viajava. Há certas especulações filosóficas de que mesmo o Senhor está sob as obrigações da ação frutiva. Mas, na verdade, este não é o caso. Ele não depende da ação de nenhum trabalho, bom ou mau. Uma vez que o Senhor é absoluto, tudo que é feito por ele é bom para todos. Mas quando ele desce à terra, ele age para a proteção dos devotos e para a aniquilação dos ímpios não devotos. Embora não tenha dever obrigatório,
Ainda assim, ele faz tudo para que os outros sigam o seu exemplo. Esse é o verdadeiro modo de ensinar. A pessoa deve agir adequadamente e ensinar o mesmo aos outros, senão ninguém aceitará seu ensinamento cego. Ele próprio é o outorgador dos resultados frutivos. Ele é autossuficiente e, todavia, ele age de acordo com os regulamentos das Escrituras reveladas para nos ensinar o processo. Se ele não o fizesse, o homem comum poderia continuar no erro. Mas no estágio avançado, quando a pessoa pode entender a natureza transcendental do Senhor, ele não tenta imitá-lo. Isso não é possível. O Senhor faz na sociedade humana aquilo que é dever de todos, mas às vezes ele faz algo extraordinário e que não deve ser imitado pelos seres vivos. Seus atos de orações vespertinas, como se afirma aqui, devem ser seguidos pelo ser vivo, mas não lhe é possível imitar o seu erguimento de montanha ou sua dança com as golpes. Não se pode imitar o sol, o qual pode extrair água mesmo de um lugar imundo. O mais poderoso pode fazer algo que é excelente, mas nossa imitação de tais atos nos colocaria em intermináveis dificuldades. Portanto, em todas as ações, o orientador experiente, o mestre espiritual, que é a misericórdia manifestada do Senhor, deve sempre ser consultado, e o caminho do progresso será garantido. Neste ponto, encerram-se os significados de Bhaktivedanta do primeiro canto, 10º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Partida do Senhor Krishna para Dvaraka. Canto 1, capítulo 11. A entrada do Senhor Krishna em Dvaraka. Verso 1. Suta uvacha anartansa upavradja suradhan janapadan sukhan dadhamau daravarang teshang vishadang shamayan niva. Tradução. Suta Goswami disse: ao alcançar o limite de sua muito próspera metrópole, conhecida como o país dos Anartas, Dvaraka, o Senhor tocou seu búzio auspicioso, anunciando sua chegada e aparentemente apaziguando a depressão dos habitantes. Significado: o amado Senhor estava fora de sua próspera metrópole de Dvaraka por um período consideravelmente longo por causa da Batalha de Kurukshetra, e assim todos os habitantes ficaram tomados de melancolia devido à separação. Quando o Senhor desce à terra, seus associados eternos também vêm com ele, assim como o séquito de um rei o acompanha. Tais associados do Senhor são almas eternamente liberadas e não podem suportar a separação do Senhor por um momento sequer, por causa da intensa afeição pelo Senhor. Assim, os habitantes da cidade de Dvaraka estavam num estado de depressão e esperavam a chegada do Senhor a qualquer momento. Assim, o som alvissareiro do auspicioso búzio era muito encorajador, e aparentemente o som mitigou-lhes a depressão. Eles ficaram ainda mais desejosos de ver o Senhor entre eles, e todos ficaram alertas para recebê-lo de maneira adequada. Esses são os sinais do amor espontâneo a Deus.
Canto 1, capítulo 11, verso 2. Sa uchakashi dhavalu daro pyurukramasya dhara shona shonima dhadma yamana karakanja sampute jathabja khande kalahangsa utsvanaha. Tradução. O búzio branco e bojudo, sendo apertado pela mão do Sr. Krishna e tocado por ele, parecia ter se avermelhado ao toque de seus lábios transcendentais. Parecia que um cisne branco brincava nos caules de flores de lótus vermelhas. Significado. A vermelhidão do búzio branco, devido ao toque dos lábios do Senhor, é um símbolo de significado espiritual. O Senhor é completamente espírito e a matéria é a ignorância da existência espiritual. De fato, não há nada semelhante à matéria na iluminação espiritual, e essa iluminação espiritual ocorre de imediato pelo contato do Supremo Senhor Shri Krishna. O Senhor está presente em cada partícula de todas as existências e pode manifestar sua presença em todos. Pelo amor ardente e serviço devocional ao Senhor, ou em outras palavras, pelo contato espiritual com o Senhor, tudo se torna espiritualmente avermelhado como o búzio seguro pelo Senhor. E o Paramahansa, ou a pessoa supremamente inteligente, desempenha o papel de um cisne deslizante na água da bem-aventurança espiritual, eternamente decorada pela flor de lótus dos pés do Senhor. Canto 1, capítulo 11, verso 3. Tamupashrutya nindanang jagadbhayavaham pratyudyayu praja sarva bharatare darshanalalasaha. Tradução. Os cidadãos de Dvaraka, tendo ouvido aquele som que ameaça o medo personificado no mundo material, começaram a correr depressa ao seu encontro, simplesmente para ter audiência há muito desejada com o Senhor, que é o protetor de todos os devotos. Significado. Como já foi explicado, os cidadãos de Dvaraka que viviam na época da presença do Senhor Krishna eram todos almas liberadas, que ali desceram juntamente com o Senhor como seu séquito. Todos estavam muito ansiosos por ter uma audiência com o Senhor, embora devido ao contato espiritual, eles nunca estivessem separados do Senhor. Assim como as gopis em Vrindavana costumavam pensar em Krishna enquanto ele estava fora da aldeia para cuidar das vacas, os cidadãos de Dvaraka estavam todos imersos em pensar no Senhor Krishna enquanto ele estava fora de Dvaraka para participar da batalha de Kurukshetra. Um destacado ficcionista em Bengala concluiu que o Krishna de Vrindavana, ou de Mathura, e o de Dvaraka eram personalidades diferentes. Historicamente, não há verdade nesta conclusão. O Krishna de Kurukshetra e o Krishna de Dvaraka são a mesmíssima personalidade. Assim, os cidadãos de Dvaraka estavam melancólicos devido à ausência do Senhor da cidade transcendental, da mesma forma que ficamos melancólicos durante a noite por causa da ausência do sol. O som anunciado pelo Senhor Krishna era algo semelhante ao prelúdio do nascimento do sol pela manhã. Desse modo, todos os cidadãos de Dvaraka despertaram de um estado de sono devido à alvorada de Krishna
e todos apressaram-se ao seu encontro simplesmente para ter uma audiência. Os devotos do Senhor não conhecem ninguém mais como protetor. Esse som do Senhor é idêntico ao Senhor, como temos tentado explicar através da posição não dual do Senhor. Nosso atual estado de existência material é cheio de temores. Entre os 4 problemas da existência material, a saber, o problema da alimentação, o problema da habitação, o problema do temor e o problema do acasalamento, o problema do temor nos causa mais transtorno que os outros. Estamos sempre temorosos devido à nossa ignorância do problema seguinte. Toda a existência material está cheia de problemas, e assim o problema do temor é sempre proeminente. Isso se deve à nossa associação com a energia ilusória do Senhor, conhecida como Maya, ou energia eterna. Contudo, todo o temor é eliminado tão logo se ouça o som do Senhor, representado por seu santo nome, como foi entoado pelo Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu nas seguintes 16 palavras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos tirar proveito desses sons e livrar-nos de todos os problemas ameaçadores da existência material. Canto 1, capítulo 11, versos 4 e 5. Tatro panita balayo ravirdipam ivadrataha atmaramang purna kamang nijjalabhena nityada prityut pulla mukha prochur harisha gadgadaya gira pitrang sarvasuhridang avitaram ivarbakaha. Tradução. Os cidadãos chegaram diante do Senhor Krishna com seus respectivos presentes, oferecendo-os à pessoa plenamente satisfeita e autossuficiente, que por sua própria potência mantém incessantemente a todos. Esses presentes eram como uma oferenda de uma lamparina ao sol. Mesmo assim, os cidadãos começaram a falar em linguagem estática para receber o Senhor, assim como um pupilo recebe o seu pai e guardião. Significado: o Supremo Senhor Krishna é descrito aqui como Atmarama. Ele é autossuficiente e não tem necessidade de buscar felicidade em nada além dele próprio. Ele é autossuficiente porque sua própria existência transcendental é bem-aventurança total. Ele é eternamente existente. Ele é onisciente e todo bem-aventurado. Portanto, qualquer presente, por mais valioso que seja, não é necessário para ele. Mas ainda assim, porque é bem-querente de todos e de cada um, ele aceita de todos tudo que lhe seja oferecido em serviço devocional puro. Não é que ele precise de tais coisas, porque mesmo essas coisas são geradas de sua energia. Aqui compara-se o ato de fazer oferendas ao Senhor ao oferecimento de uma lamparina na adoração ao Deus do Sol. Qualquer coisa ígnea ou luminosa é apenas uma emanação da energia do Sol. E ainda assim, para adorar o Deus do Sol, é necessário oferecer-lhe uma lamparina. Na adoração do Sol, o adorador faz algum tipo de pedido, mas no caso do serviço devocional ao Senhor, não há questão de pedidos por parte de ninguém.
Tudo isso é sinal de amor puro e afeição entre o Senhor e o devoto. O Senhor é o Pai Supremo de todos os seres vivos e, portanto, aqueles que são conscientes dessa relação vital com Deus podem fazer pedidos filiais ao Pai, e o Pai fica satisfeito de suprir as demandas de tais filhos obedientes, sem qualquer barganha. O Senhor é como a árvore dos desejos, e dele todos podem obter tudo por sua misericórdia sem causa. Como Pai Supremo, o Senhor, contudo, não supre ao devoto puro aquilo que é considerado como uma barreira ao desempenho do serviço devocional. Aqueles que se ocupam em serviço devocional ao Senhor podem elevar-se à posição de serviço devocional imaculado pela atração transcendental dele. Canto 1, capítulo 11, verso 6. Nata smate nata sadangri pankajang virincha vairincha surendra vanditam parayanang kshemam ichchehatang parang nayatra kala prabhavet para prabhu. Tradução. Os cidadãos disseram: Ó Senhor, vós sois adorados por todos os semideuses como Brahma, os 4 sanas e mesmo pelo Rei do Céu. Vós sois o repouso final para aqueles que estão eternamente aspirando a alcançar o máximo benefício da vida. Vós sois o Supremo Senhor Transcendental, e o tempo inevitável não pode exercer sua influência sobre vós. Significado. O Senhor Supremo é Shri Krishna, como se confirma na Bhagavad Gita, Brahma Samhita e outras literaturas védicas autorizadas. Ninguém é igual ou superior a ele, e este é o veredito de todas as escrituras. A influência do tempo e espaço é exercida sobre as entidades vivas dependentes, que são todas partes integrantes do Senhor Supremo. As entidades vivas são Brahman predominado, ao passo que o Senhor Supremo é o absoluto predominante. Tão logo nos esqueçamos deste fato evidente, ficamos de imediato em ilusão, e assim somos postos sob as 3 espécies de misérias, assim como uma pessoa é posta em densa escuridão. A consciência límpida do ser vivo consciente é a consciência de Deus, na qual a pessoa prostra-se diante dele em todas as circunstâncias. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.